Vamos a mais uma etapa então. Agora falando sobre as propriedades comportamentais da unidade músculo-tendínea, né? Ah, o que é que esses músculos, esses tendões têm de propriedades? Está aí a propriedade comportamental da músculo-tendínea, ela se divide em quatro partes, em quatro propriedades, na verdade. Uma, extensibilidade, outra, elasticidade, irritabilidade e a capacidade de produzir tensão. Né? Do que a gente tem que perceber é a diferença entre extensibilidade e elasticidade. A extensibilidade ela está em relação com a capacidade do músculo ganhar tamanho, ou seja, ganhar comprimento, ficar extenso, né? É a capacidade de alongar um músculo, de o músculo se alongar. Já a capacidade de elasticidade, como um elástico, na hora que a gente estica e solta, o elástico ele tende a voltar ao tamanho natural que ele era antes. Ou seja, o músculo tem, quando existe um alongamento passivo ou ativo, não passivo, sobre ele, e na hora que a gente solta, algumas estruturas que são chamadas de componentes elásticos, eles são eles têm a propriedade de trazer esse músculo de volta ao comprimento que era de início, né? Como um elástico voltar à retração da fibra de forma passiva, né? Sem gastar energia nenhuma. E quem são esses componentes? Como a gente estava falando antes, a gente falou sobre os componentes elásticos. Esses componentes elásticos, na verdade, a fibra muscular se divide em três componentes: componente contrátil, ou CC, que está aqui na figura. Ele é um componente que é a capacidade de encurtar, né? A própria fibra muscular, de se aproximar. Tá aí as actinas e miosinas como exemplo, né? Tem também o componente elástico em paralelo, que é o que está em paralelo às fibras, né? Que isso aqui é tecido conjuntivo, é o principal responsável por isso. E o componente elástico em série, que são os tendões, né? São aqueles que estão ao longo da fibra muscular, que dão continuidade com a fibra muscular, né? Se a gente for dar uma aproximada nessa imagem, a gente vai ver que existe em vermelho as fibras musculares e o que está marcado em branco seria a fáscia. Essa fáscia que é um tecido conjuntivo formado principalmente por colágeno, elastina, fibras reticulares também, mas que tem uma função primordial ali de acúmulo de energia elástica. Se a gente aproximar um pouco mais, a gente vai ver uma imagem como essa, parecida uma teia de aranha, unindo as fibras musculares, aquelas fibras contráteis. Existe um tecidozinho fino, uma membranazinha fina, que tem no meio um tecido, uma substância líquida que vai dar o deslizamento dessas fibras musculares. Se a gente aproximar um pouco mais ainda, vocês vão ver que é um tecido meio gelatinoso, mas que é altamente resistente e que tem grande influência sobre o deslizamento das fibras musculares, tá? Voltando então à estrutura de componente elástico em série, a gente vai ver ali os tendões, né? Esses tendões que têm a capacidade de resistência enorme, eles dão continuidade com a fibra muscular, faz parte do músculo, é também um tecido conjuntivo, mas que faz parte do músculo e que se liga ao osso, né, de forma extremamente forte e capaz de produzir também energia elástica à medida que ele é alongado, né? E aí, nesse artigo agora ele fala um pouquinho sobre a altura do salto e a influência do componente elástico em série, né, dos tendões em si. O que é que o texto diz? Que a altura do salto ele aumenta quando o movimento contrário, ou seja, o excêntrico, o agachamento, como está aqui nessa primeira figurinha aqui, da menina se abaixando, né? Quando ele precede imediatamente o salto, ou seja, à medida que ela se abaixa, ela acumula energia elástica que vai ser utilizada durante a energia contrátil, né? O momento de contratilidade do músculo, onde o componente contrátil vai ser utilizado, devido aí a esse aumento da elasticidade do componente elástico em série, que a gente volta atrás e lembra dos tendões nesse momento. Então, os tendões ele tem uma grande influência, né?
O tendão em si ele tem uma capacidade máxima de produção de força de simplesmente 98, de 48 a 98 nêutrons por cada milímetro quadrado. Vê que força que tem, né? Um tendão de calcânio, por exemplo, ele tem a capacidade de produzir 6.275 newtons. Que é isso? Dá 627 quilos para poder romper ele, né? E um chute de futebol americano, por exemplo, chega a uma carga de 5.700, só para você ver a capacidade de força que tem. Já o salto triplo, num esporte de salto triplo, né, atletismo, ele gera 22 vezes mais força sobre o tendão do que o peso corporal. Então, pega o peso corporal do atleta, multiplica por 22, que tu vai ter mais ou menos a capacidade de produção de força num tendão nesse esporte. E aí a gente vai ver agora essa questão da diferença, né, entre uma contração e uma ação muscular, né? A gente vai ver ali que tem exercícios dinâmicos e exercícios estáticos. Os exercícios dinâmicos, eles têm a capacidade de contração concêntrica ou excêntrica. A concêntrica ela diminui o comprimento, a excêntrica ele aumenta o comprimento da fibra. E o estático, que é o isométrico, né? A fibra muscular ela não se altera, não tem diferença de comprimento. Vê esse outro estudo agora. Esse estudo ele de 2003 é um pouquinho antigo, mas tem uma certa influência porque ele foi publicado no Jornal de Biomecânica, na revista de Biomecânica da Elsevier, então tem um grande poder, né, de influência. Né? Ele diz que o aumento da força no estado estacionário. Eu vou passar para a segunda frase que ela é mais compreensível. Vê aí a segunda frase. Ela diz assim: a proporção de tensão isométrica máxima que o músculo é capaz de produzir depende parcialmente do comprimento muscular. Vê, a proporção de tensão isométrica máxima depende parcialmente do comprimento muscular. Então, se o músculo está alongado ou se o músculo está em tamanho curto ou em tamanho longo, ele exerce influência sobre a isometria máxima. Vê esses dois gráficos aqui, que interessante. Esse gráfico aqui, esse primeiro, ele mostra o seguinte, que a gente está vendo aí a fibra muscular na posição A, B, C e D, relacionada à tensão desenvolvida. Então, quando o músculo está na posição B e C, ou seja, numa capacidade de contração normal, ele chega a 100% de tensão desenvolvida. Quando o músculo está encurtado e tenta executar uma contração, imagina aí um cotovelo fletido e tentando exercer uma contração, ele acaba gerando uma força ali de aproximadamente 85%, 90% da força máxima. Agora, se um músculo está em extensão máxima, ou seja, se ele está alongado, a gente vê ali que a capacidade de tensão dele vai quase para zero. Ou seja, executar uma contração com o músculo alongado, você não tem capacidade, alongado no máximo, né? Alongado no máximo, afastamento total de actina e miosina. Você vai ver aí que a capacidade de tensão dele é basicamente zero. Esse outro estudo aqui, ele botou o seguinte, ele fez o teste de contração de força de atividade muscular, porém testou a capacidade de tensão também em 2,5% de alongamento, 5% de alongamento, 7% de alongamento e 10% de alongamento. Vê que quando o músculo está a 10% de alongamento, ele executa um pico de atividade de força máxima e também consegue sustentar um tempo maior de contração. E aí, o que é que isso representa para a gente? Volta para lá, para outra figura. Que essa ponta C aqui pode ser o que ele diz de 10% de alongamento. Quando isso aqui, na verdade, já é muito mais que 10% de alongamento. A letra D ali do gráfico representa muito mais de 10% de alongamento, tá? E aí, dando continuidade a gente lembra então da capacidade de viscoelasticidade do músculo, né? O que seria isso? É a capacidade do músculo ganhar comprimento e manter esse comprimento durante um certo tempo. Por isso que os exercícios de alongamento, você, quando começa a fazer repetidamente, você acaba gerando uma capacidade maior de chegar, por exemplo, no chão, quando a gente pensa no alongamento de iscos tibiais, né? Na flexão de tronco anterior.
Cada vez que você vai treinando essa flexão de tronco anterior, você vai vendo que vai conseguindo chegar mais longe, mais longe. Porém, se você para de treinar, o músculo tende a encurtar de tamanho, que não vou chamar de encurtar, vou chamar de retração, né? Porque encurtamento ele é gerado a partir de uma lesão. O músculo gera uma retração do tecido, voltando a um estado anteriormente ao alongamento. Mas não quer dizer que você está encurtado. Quer dizer que o músculo perdeu sua capacidade de viscoelasticidade, né? Diminuiu sua capacidade de viscoelasticidade. Tá? Então, o próximo texto a gente vai falar sobre a organização estrutural do músculo esquelético, falando um pouquinho da histologia e os diferentes tipos de fibras musculares e as propriedades que cada uma tem. Combinado? Então, vemos ao próximo texto.